'Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Olá, eu sou Elias, CEO da Neurometa. E talvez, nos últimos dias, você tenha se perguntado o que é a Neurometa, o que ela faz. Hoje você vai descobrir. Bem, primeiro eu quero falar que a Neurometa tem um objetivo. O objetivo de levar o sorriso para quem anda desacreditado. A Neurometa tem o desejo de fazer você se tornar o protagonista da sua história, libertando você de correntes que aprisionam a sua mente. E principalmente, a Neurometa tem um sonho. O sonho de tornar o mundo um lugar melhor. Só que para isso é necessário que cada um de nós se torne uma pessoa melhor. E é isso que a Neurometa faz. Ela te ajuda a se tornar uma pessoa melhor, através da terapia online. E hoje é um dia muito especial, pois estamos lançando a Neurometa para todo o Brasil. A Neurometa é sobre conexão. Conexão entre você e os melhores psicólogos do Brasil. Em nossa plataforma, você consegue agendar uma sessão de terapia em poucos minutos, sem filas de espera, sem burocracia. Tudo simples e rápido. Possuímos os melhores profissionais, prontos para iniciar a construção de uma nova versão sua. Porque é isso que a terapia faz. Ela te ajuda a se tornar uma pessoa melhor, mais forte emocionalmente, capaz de superar os obstáculos que a vida lhe apresenta. Olá, eu sou Carlos Magalhães, eu sou psicólogo clínico e possuo formação em psicologia fenomenológica existencial. Hoje a gente está aqui reunido para falar sobre uma temática que ganha muito destaque, que é ansiedade. De uma maneira geral, a gente pode entender a ansiedade como uma reação normal a todo período que antecede algum grande evento, por exemplo. Quem é que nunca ficou ansioso diante de uma prova importante, de uma viagem planejada há muito tempo ou de um evento de grande magnitude? Essas são ansiedades consideradas normais, a ansiedade que nos prepara para aquele grande evento. No entanto, algumas pessoas vivenciam essa ansiedade de uma maneira muito exagerada, de uma forma que compromete de fato a sua saúde emocional, psíquica e até afetando alguns sintomas físicos. Essa ansiedade, ela sai desse patamar de normalidade para uma ansiedade talvez patológica. E é disso que a gente vai falar um pouco daqui para frente também. Em especial, durante as crises de ansiedade, a pessoa pode experimentar um sentimento de forte tensão, o que pode comprometer de fato sua saúde emocional, sua saúde psíquica. E esse problema ele pode afetar inclusive fisicamente o sujeito. Quem é que nunca ouviu falar de algum caso de um paciente que achou que estava, por exemplo, infartando num processo de arritmia cardíaca e era uma crise de ansiedade? Então a gente vai buscar entender qual é a diferença entre uma ansiedade considerada normal e uma ansiedade patológica. E aí dois pontos são fundamentais para a gente compreender: a intensidade dos sintomas e a duração desses sintomas. E essa é uma distinção importante, porque a ansiedade considerada normal, ela desaparece depois daquele grande evento. Eu, por exemplo, que não estou acostumado a gravar tantos vídeos, eu passo por um pouco de ansiedade quando eu me preparei para vir falar aqui com vocês. No entanto, à medida que eu venho conversando e me preparei, essa ansiedade vai reduzindo. E a tendência é que ela não dure mais depois desse evento.
No entanto, quando o sujeito não consegue relaxar, mesmo depois de realizar essa tarefa que ele tanto se planejou, eu acho que a gente pode começar a olhar isso com um pouco mais de carinho. Eu acho que acende um sinal amarelo, porque talvez de fato pode ser algo da ordem do patológico. E a gente precisa falar sobre ansiedade porque a prevalência é cada vez maior. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, mais de 260 milhões de pessoas sofrem de ansiedade no mundo. E no Brasil, 9,3% da população já se declarou ansiosa em algum momento. Ou seja, a gente vai para o topo do ranking mundial entre os países avaliados. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. E quais são as diferenças entre uma ansiedade considerada normal e uma ansiedade patológica? É hora de olhar com mais atenção para esses quadros de ansiedade e procurar um profissional quando de fato sua vida está comprometida. Então, relacionamentos vêm sendo desgastados, a qualidade de vida no trabalho, por exemplo, vem se perdendo e, de alguma maneira, a pessoa vem experimentando uma restrição da sua própria vida. Nesses casos, a ansiedade talvez pode ser considerada patológica e a ajuda de um profissional vai ser importante nesse momento. Normalmente, o diagnóstico de um quadro de ansiedade ele é feito por um profissional da área de saúde mental. Médicos psiquiatras e psicólogos são profissionais habilitados para diagnosticar e acompanhar esse paciente. É importante que quanto mais cedo essas sensações forem experimentadas e levadas ao conhecimento de um profissional, também mais cedo algumas estratégias podem ser adotadas e retomar essa qualidade de vida do paciente. Os transtornos de ansiedade, ele tem sintomas muito mais intensos do que aquela ansiedade do dia a dia. Então, a gente vai falar aqui alguns sintomas experimentados de maneira emocional, da ordem psíquica, mas também a gente vai falar de alguns sintomas físicos, o que caracteriza bastante um quadro de ansiedade. Preocupações, tensões, medos exagerados, uma espécie de paralisia frente às questões da vida, são alguns sintomas experimentados por quem sofre de ansiedade. Um ponto muito importante são as alterações no sono. A dificuldade de relaxar para dormir, a insônia, aquela sensação de acordar cansado porque teve uma noite mal dormida. Já os sintomas físicos, eles podem incluir dores musculares, tremores, a sensação de boca seca, o nó na garganta, essa sensação do coração muito acelerado, a arritmia cardíaca, a sudorese excessiva. Tudo isso, de certa forma, se constitui como sinais e sintomas de ansiedade. Além do mais, essa região gastrointestinal também costuma ser muito afetada. Então, azia, uma náusea ou uma ida constante ao banheiro também podem ser sinais de que a ansiedade está fora do controle. Dentre os tipos de ansiedade mais comum, nós vamos falar sobre 3. O TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a fobia social e a síndrome de pânico. O transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, é o mais comum. É aquilo que, de certa forma, mais chega no consultório. Nitidamente, o paciente ele não consegue relaxar. São tantas as preocupações, são tantas as manifestações, até mesmo físicas, que o paciente, quando começa a relatar, o direcionamento, o diagnóstico acaba sendo mesmo de uma ansiedade generalizada ou um transtorno de ansiedade generalizada. E uma característica que talvez você se identifique, que é essa da incapacidade de relaxar. Mesmo quando aquele evento que convocou uma resposta do próprio corpo, uma resposta emocional, passou, já terminou. Mas ainda assim a capacidade de relaxar fica alterada. Outro tipo de ansiedade importante de falar é a fobia social. A gente não está falando da fobia social como falar em público, por exemplo, uma apresentação de um trabalho ou de um projeto. A gente está falando algo da ordem da dificuldade, às vezes até de sair de casa, para encontrar os amigos, encontrar os familiares, ou até mesmo sair para se divertir. Quando o paciente experimenta esse tipo de sensação, talvez seja a hora de procurar um especialista, porque pode ser um quadro de fobia social. E o terceiro tipo é a síndrome do pânico, que talvez seja o quadro mais exacerbado quando a gente fala de transtornos de ansiedade. Não é incomum o paciente relatar que se sente como se estivesse morrendo. É um quadro geral de falta de ar, de taquicardia, de náusea, a visão fica turva. E muitas vezes esse paciente acha que de fato ele está num processo de morte.
Tamanha é a crise da ansiedade, tão intenso são os sintomas nesse momento. Inclusive, muitas vezes, a procura pelo serviço de urgência, muitas vezes se dá por conta de uma preocupação com um problema cardíaco, como se fosse um infarto ou algo mesmo da ordem do passar mal a ponto de morrer. Mas muitas vezes é uma síndrome do pânico. Eu sei que quando a gente fala de ansiedade, a preocupação é muito grande em se informar e tentar combater e de que maneira tratar, desse quadro geral, mas a ansiedade não tem cura. Mas dá para a gente compreender que é possível conviver com a ansiedade e sair desse lugar da ansiedade patológica para uma ansiedade normal do dia a dia. É claro que o mundo nos convoca a um estado de alerta o tempo todo. São muitas informações, é a rede social, é a televisão, é o estresse do dia a dia, são as cobranças de trabalho, as cobranças pessoais. Mas quanto mais a gente compreender o que pode desencadear esse quadro de ansiedade generalizada, mais fácil talvez fique também a gente estabelecer algumas estratégias. Então, embora a ansiedade ela não tenha cura, ela tem tratamento. Então, a gente vai falar, num primeiro momento, da psicoterapia. De fato, a psicoterapia ela é padrão ouro no tratamento desses quadros, porque o paciente tem um lugar acolhedor, seguro, em que ele pode conversar suas queixas. Outro ponto importante é a procura por um médico psiquiatra. É um médico capaz e habilitado para tratar esse tipo de queixa, esse tipo de demanda, em alguns casos com a ajuda da medicação. E o terceiro e melhor é a combinação desses dois fatores. A psicoterapia com um profissional especializado, ou psicólogo, ou um médico psiquiatra que faça acompanhamento psicológico, e o uso da medicação. Essas duas combinações tendem a ter resultados muito interessantes e muito satisfatórios para o paciente. Ou seja, a gente está falando de retomar a própria qualidade de vida. A gente está falando de sair desse lugar do patológico e retornar para o lugar da ansiedade normal. Mas cada caso é um caso. É claro que o paciente com o seu psicólogo, com o seu médico psiquiatra, vai conseguir encontrar uma estratégia e uma alternativa de tratamento. E se a gente imaginar que é possível, de alguma maneira, conviver com esse quadro de ansiedade sem que ele se torne patológico? Então, a psicoterapia é um caminho em que, naquele momento, falar, conversar sobre suas questões, trazer uma outra perspectiva pode ajudar a reduzir esse quadro geral de tensão. Um dos objetivos da psicoterapia é auxiliar as pessoas a lidarem melhor com suas emoções, com seus sentimentos, identificar, reconhecer os seus padrões de comportamento e por que isso pode afetar tanto a sua vida. Lembrando que quando a gente fala de dores e sofrimentos, não só aquelas identificadas como de ordem emocional ou psíquica, mas aquelas manifestações físicas também, que muitas vezes são as que mais chamam a atenção e chega um momento em que a procura por um profissional é o caminho mais indicado. Esse processo psicológico, a psicoterapia, geralmente se dá entre duas ou mais pessoas, na figura do psicoterapeuta e seu paciente, ou, num caso de uma psicoterapia em grupo, com mais pessoas. O objetivo do psicoterapeuta, nesses casos, é aplicar seus conhecimentos, toda a sua bagagem técnica e teórica, a fim de auxiliar o paciente nessa tomada de decisões, nessa maneira como ele lida com seus sentimentos, com suas emoções. De uma maneira geral, o comportamento do paciente é o que leva ele até ali. E naquele momento, novas construções são possíveis. Na maior parte das terapias individuais, o cenário é um cenário de diálogo, em que o psicoterapeuta, um psicólogo, fica de frente para o paciente e a partir dali cria-se uma relação de diálogo. É nesse momento em que uma relação é construída na base da confiança, na base do diálogo, em que ambos estão buscando encontrar caminhos e alternativas para lidar melhor com essas crises e com esse sofrimento. Por que fazer terapia? Para que fazer terapia? É sabido que a psicoterapia é um caminho de autoconhecimento, um caminho de cuidado de si, um momento, um lugar, um espaço preparado para olhar para si com muito carinho, com muito zelo, sem julgamentos, sem pressão, para que as coisas possam ir acontecendo no ritmo de acordo com o que é falado, com o que é experimentado naquele momento da sessão. E o objetivo é melhorar a qualidade de vida, melhorar esse bem-estar emocional, esse bem-estar psíquico e esse bem-estar físico também.
Tudo isso passa pelo processo psicoterápico. Cabe lembrar que as sessões de psicoterapia partem de uma premissa da confiança, do sigilo total. Afinal de contas, é um encontro entre duas pessoas e que alguns temas sensíveis podem aparecer. Então pode ficar bastante tranquilo ou tranquila quando decidir procurar uma ajuda profissional. Seu sigilo, a segurança das suas informações serão preservadas. Outro ponto a ressaltar de extrema importância é a suspensão de juízos. Afinal de contas, ninguém busca uma psicoterapia para se sentir julgado ou questionado a partir das suas escolhas pessoais, íntimas até. Então, uma das premissas, um dos pré-requisitos de um bom psicoterapeuta, além da confidencialidade, do sigilo, é essa suspensão de juízos pessoais. Uma dúvida muito recorrente é como funciona na prática uma sessão de terapia. Quanto tempo o paciente fica naquela sessão? Qual o tempo de tratamento? Isso varia bastante. Isso varia principalmente da intensidade dos sintomas, da necessidade e da procura pela orientação profissional. Geralmente passa por um acordo entre psicólogo e paciente para encontrar essas alternativas, mas não existe uma regra. Algumas coisas são pré-requisito. Geralmente uma sessão dura 50 minutos, geralmente são sessões semanais, mas isso, como eu disse há pouco, isso varia bastante. Cada caso, cada necessidade é única e isso vai sendo ajustado de acordo com o passar do tempo. Muitas vezes, a psicoterapia ela faz parte de um tratamento mais completo em que o uso de alguma medicação também vai ser necessária. Não é pré-requisito. Não é necessário que o paciente passe por um psicólogo e vá para um médico psiquiatra, por exemplo, para utilizar uma medicação. Mas caso haja necessidade, esse trabalho em comum acordo entre psicólogo e profissional de saúde mental, geralmente médicos, psiquiatras ou neurologistas, isso tende a potencializar muito o tratamento. Então, pode ter certeza que quando você decidir procurar por ajuda, existe toda uma rede de apoio disposta a te ajudar. E é sempre bom lembrar que psicoterapia não é aconselhamento. É diferentemente daquela conversa que se tem com um amigo querido, com um familiar, em que muitas vezes, no intuito e na vontade, no afã de ajudar, aponta caminhos, aquele amigo sugere maneiras de refletir sobre a questão, mas não é a mesma coisa de psicoterapia. Psicoterapia não é aconselhamento, é desenvolvimento de estratégias, de maneiras de se sustentar emocionalmente, psiquicamente para lidar com as suas situações. No final das contas, o objetivo da psicoterapia é esse desenvolvimento e essa maturação emocional. E eu sei que muitas vezes a dificuldade inicial de procurar uma ajuda é pela falta de conhecimento sobre que caminho seguir, que tipo de psicoterapia eu preciso, qual é o profissional que eu procuro. Então, o psicólogo é o profissional habilitado para lidar com os pacientes e utilizar a psicoterapia como método de trabalho, que é um método de escuta e fala, é um diálogo. E dentre essa sopa de letrinhas, diante de tantas alternativas, já que são inúmeras os tipos de psicoterapia disponíveis, e eu recomendo que se pesquise um pouco sobre cada uma delas quando entrar em contato com um profissional, porque a partir daí pode haver algum tipo de identificação. Cada profissional vai escolhendo o seu caminho com o objetivo de encontrar caminhos junto com o paciente para alívio dessas manifestações, desses desgastes emocionais. Se eu tivesse de sintetizar de alguma forma qual é o objetivo da psicoterapia, eu diria que é essa maximização de autoconsciência. É o entendimento sobre por que algumas escolhas vêm sendo feitas, por que alguns padrões de comportamento aparecem. E é nessa fala, é nesse falar que a gente se percebe. É nessa repetição que a gente vai mudando a carga afetiva que até então a gente colocava dentro daquela situação. É essa capacidade de saber se autogerir, saber de alguma maneira se estruturar para lidar com as situações da vida, que constituem também um dos objetivos da psicoterapia. Apesar de ser muito frequente a ida ao psicólogo num consultório físico, numa clínica, num centro médico, num centro empresarial, a gente sabe que a tecnologia vem ajudando muito e reduzindo até mesmo as distâncias. Até pouco tempo atrás era inimaginável fazer uma sessão de terapia com segurança, com sigilo e com resultados efetivos através do celular ou do computador. Hoje já é possível. Inclusive, algumas plataformas vêm se propondo a facilitar e democratizar o acesso à saúde mental. Um bom exemplo dessa democratização ao acesso à saúde mental
é a plataforma que a gente vai experimentar agora. Para isso, você pode escolher usar o seu computador ou o seu celular. Pelo celular é mais prático. Então, eu acesso a plataforma e rapidamente aparece para mim a opção de agendar consulta. Ao clicar, já aparece um campo de consulta online em que eu vejo a disponibilidade. Então, eu escolhi a data que me interessa, o horário, aparece um resumo do agendamento e eu clico em próximo. Nesse momento, eu faço um cadastro rápido. Então, eu vou colocar meu nome, Carlos Magalhães, o e-mail e o meu telefone. Escolho a opção de ser lembrado com 24 horas antes do início da sessão e vou escolher um plano pago. Um dos objetivos da plataforma é democratizar o acesso à saúde mental. É o que a gente vê, por exemplo, na escolha do plano. Tanto o plano Premium, que dá direito a 4 consultas por mês, como o plano Gold, ambos têm um preço bem interessante, com o objetivo mesmo de facilitar esse acesso. Eu vou escolher o plano Premium, clico em assinar, eu tenho uma espécie de resumo e é quando eu vou registrar para comprar esse plano e usar os benefícios no futuro. Bem, depois de ter feito essas etapas que são super simples, ter escolhido o plano, ter identificado qual é a melhor alternativa para mim, eu vou registrar para completar o meu cadastro e com isso confirmar o pagamento e já receber o e-mail de confirmação. Fazendo uma verificação de segurança. Então, depois de ter feito o registro, já aparece aqui o resumo do pedido, foi o plano Premium, que me dá direito a 4 sessões mensais. O valor fica disponibilizado e o login já está feito. Depois de fazer esse registro, eu recebo a confirmação no meu e-mail e a partir daí é só aguardar mesmo o dia e o horário da sessão escolhida. É uma plataforma simples, algo bem relacionado mesmo ao modo como a gente lida com a tecnologia hoje em dia. E aí dá para a gente imaginar como também pode ser uma terapia online. Em qualquer lugar, e na situação e no local onde você achar mais conveniente e se sinta tranquilo e seguro para isso, eu separei o link dessa plataforma para você ter acesso a todos esses benefícios e, sobretudo, o acesso à saúde mental através de um modo prático, econômico e democrático. Espero que essa jornada apenas inicie e que verdadeiras transformações possam acontecer na sua vida. Até um próximo encontro. Tchau, tchau. Em 2021 eu passei por momentos bem complicados, perdas, tanto perdas do meu pai, quanto uma separação, de 25 anos de casada, e tive que assumir também os meus negócios sozinha. E eu sempre achei que eu era muito forte, que eu estava de boa levando tudo. Só que aí eu senti a necessidade de uma ajuda profissional, porque eu não estava nada bem. Eu, mascarei o tempo todo com essa fortaleza, e não era. O meu pai, ele tinha 82 anos, mas era um homem muito forte. E sempre ele foi o meu maior exemplo, meu, dos meus irmãos, da minha família. E veio tudo junto. Veio a doença dele, ele tinha um problema no coração. Junto veio a separação de 25 anos de casada, que eu não imaginava que eu ia me separar. E assim, foi um turbilhão de coisas, tudo ao mesmo tempo. Aí teve uma hora que eu falei, não vou aguentar, não tá dando, sabe? Por mais que eu tinha muitos amigos, a família junto, mas eu tinha aquela necessidade de uma ajuda profissional, eu precisava de uma ajuda profissional. Você descobre o seu eu, que a gente acaba perdendo um pouco da nossa identidade, com tanto problema, com tanta coisa, você fica meio, o que é que eu estou fazendo aqui? Que sentido tem minha vida? E o terapeuta, o psicólogo, ele te dá um direcionamento. Eu estou no processo ainda, mas já melhorei bastante, vamos dizer uns 70%. Tenho muita coisa a melhorar, muita, porque é muito complicado. E acho que eu demorei muito, sabe, de procurar essa ajuda. Eu fiquei 1 ano tentando sozinha. E se eu tivesse desde o começo, quando meu pai começou a ficar doente, teve a minha separação, eu acho que já estava bem melhor. Mas estou no processo e estou gostando muito.
já dá pra ver que eu já, até meu semblante, as pessoas falam que mudou. Estou mais viva, mais viva. Eu amo a Neurometa, já indiquei para várias pessoas. Meu filho mais velho faz a Neurometa, as minhas funcionárias fazem na Neurometa, os parentes dela também fazem na Neurometa. E estou chamando mais gente, que eu puder chamar o pessoal, eu vou indicando.